Shalom Adonai. E hoje, agora eu fiz a parte de vídeo mais espiritual, pronto, que foi acerca de Jesus, das suas características físicas e o que eu vi lá no Museu dos Cristos em Sozel. Agora vou para a parte política, porque o povo português tem que se pôr muito, muito atento, porque se a gente estamos atentos, as coisas ficam cá em Portugal. Se a gente não está atento, as coisas estão a ser vendidas com uma pinta para os estrangeiros. Porque o que vocês consideram a via errada, que é espiritual, a grande elite do mundo, não estou a falar destes de deputados e isso, que isto são marionetas da elite, não é? São simplesmente marionetas da elite. O que vocês não acreditam que é espiritualidade é fonte de águas vivas para essa elite. Claro que não é para o bem, eles têm que estudar para depois perceber como é que se processa certas coisas, como escaparem do tempo linear de Gênesis e Apocalipse, mas eles têm muitos livros de astronomia bíblica, de apócrifos, não é à toa que o Vaticano tem a maior biblioteca mundial secreta que ninguém lá pode entrar. Portanto, eles sabem que o mundo verdadeiro é o espiritual e que aqui, como a Bíblia diz muito bem, é só a sombra. Então, eu vou falar politicamente do que está a acontecer, que aconteceu na tentativa de abertura deste museu, mas também quero-vos dizer de outra peça, que eu, para mim, adoro aquele pintor e eu vou-vos falar. Então, na altura, que estamos a falar numa notícia de 2003, portanto, a notícia é 2013 e o museu foi aberto em 2019. Agora vejam o que é que se passou entre meadas. Portanto, havia o José Régio, né, que morava em Porto Alegre, fez uma grande coleção de Cristos. E houve um senhor que foi Vasconcelos Lobo, a família Lobo, comprou aqueles Cristos que ele não queria. É a história que se diz, que, por exemplo, o IPMN passa e o público passa cá para fora. E entretanto, esses Cristos, ele próprio Vasconcelos Lobo, pô-los expostos e também com o nome do Museu dos Cristos, no intermédio, acho que foi na estrada entre Estremoz e Borba, e até que viram que alguém nesta zona se apercebeu que esse espólio ia ser vendido para o estrangeiro. Então vai e depois um altar, que eu vou dizer os nomes deles todos, um altar cá aqui de Sozel, muito bem, comprou o espólio todo. Mas eu agora vou remeter à notícia de 2003. Então é assim, Rafael Calado, que era portanto, veio por parte do IPM, que é o Instituto Português de Museologia, diz assim: isto é uma notícia do Público de 2003. Nunca estudou os Cristos nem o vai fazer, porque ele dizia que não prestavam para nada. Portanto, aqui diz, então, diz sempre que os Cristos foi o que o José Régio não quis, para dizer estilo, que é uma porcaria. Há mais de 20 anos, antes da Câmara de Sozel ter comprado os Cristos ao Lobo, família de Borba detentora das peças, soou que as peças estavam em risco de sair do país. Entretanto, vocês quando vão lá ver este museu, que eu aconselho a toda a gente, que é o Museu dos Cristos em Sozel, dão-lhe este livrinho. E aqui este livrinho diz que são 1486 peças, de diferentes épocas e proveniências, e que também tiveram em risco de sair do país. Portanto, já há vários factos a confirmar. O Ministério da Cultura foi chamado para saber se os Cristos tinham algum interesse para serem classificados e disse que não. Conta Rafael Calado. O conjunto prossegue, é um património sem valor, é mais a quantidade e o número do que a qualidade. Isto é palavras dele, do senhor, como é que ele se chamava? O técnico do... Espera aí que eu tenho aqui no outro nome. Eu já vou dizer o nome deste senhor do Instituto de Português de Museologia. Portanto, foi chamado,
Conta Rafael Calado. Senhor Rafael Calado. Que eu não sei onde é que ele anda agora, mas pronto. Deviam ver. O conjunto prossegue é um património sem valor, mas os estrangeiros criam-no. Em que é mais a quantidade do que a qualidade. São peças tão repetidas que só há um ou dois que pode ter interesse. O técnico do Museu Nacional de Arte, era o técnico do Museu Nacional de Arte, imagina, que na altura os cristos já estavam degradados na casa de Venceslau Lobo, personagem, olhem a notícia, porque depois tem que ver que a comunicação social é tudo uma grande peta, aquilo é uma grande peta, então eles funcionam como subliminares, portanto o outro não quis, estão a ver a porcaria, era o subliminar da mensagem. Está aqui, perdão, que Venceslau Lobo era a personagem apodada por Perdigueiro. Se isto tem uma coisa de notícia de como é que se chama? Está a ver? Isto é um subliminar. Isto são subliminares parvos que metem na cabeça das pessoas. Mais poucasinhas, claro. Portanto, o que é que tem aqui mais coisas? Portanto, todos os cristos que ele não quis, o Venceslau guardou-os num casão, tapou-os parados com ele, pareciam moscas na parede. Olha a estupidez, porque estes cristos não estavam enterrados na parede, estavam pregados e expostos a toda a gente neste Museu dos Cristos que se situava antigamente entre Borba e Estremoz. As figuras foram adquiridas pela Câmara de Sozel sem um parecer prévio. Muito bem, é um presidente da Câmara com P grande, por Torres Pereira, tem que se dizer o nome porque realmente é um homem com um H grande, que impediu que o nosso espólio fosse para estrangeiros. Portanto, isto é de preços, também não interessa. Torres Pereira, que adquiriu os cristos à revelia de qualquer parecer técnico e especializado, apressou-se a adjudicar um projeto de arquitetura. E muito bem. Entretanto, eles estavam numa sala mofada da GNR, é o que está a notícia, é o que toda a gente diz. Mas o que é que fez com que isto impedisse, com que Torres Pereira fizesse a compra destes cristos? Porque a população já estava-se a perceber que aquilo ia ser vendido ao estrangeiro, ou seja, que este espólio da Sacra ia ser vendido para o estrangeiro. Mas aqui, numa página aqui, diz que é a atitude que gerou o mito de estar a ser cometido um atentado cultural. Ele diz que era mito, o jornal está a dizer que era um mito, mas muita gente sabe que estava a sair do país esta obra. Esta é que é essa. O que é que eu posso me dizer coisa? Está aqui a falar da sala da GNR, de dizerem que era um mito a saída dele, não era. A população indignava-se pelo estado de degradação a que ficaram sujeitas as peças e por nenhuma das 3 presidências da Câmara que atravessaram a sua história terem convertido o investimento público despendido no pertence museu. Portanto, apesar das várias desculpas, era a falta de um programa museológico exigido por lei para a constituição de peças de museu que impedia o IPM de aprovar a ideia do município criar um museu. Agora vamos lá ver. O IPM é que dá o aval para abrir um museu. E, entretanto, havia um senhor do IPM em 2003 que dizia que os cristos eram uma porcaria. E que a população era um mito acharem que ia sair do país. Tanto na parte de Estremoz como a população se apercebeu, até vocês vão ver ao livro que está a ser dado lá no museu, sabem que ia ser saído o espólio de Portugal. Pois, entretanto, mais tarde, o IPM viu que deu barracada, que não podiam fazer nada, que a população já estava de olho, já estava a Câmara que tinha comprado aquilo, lá decidiu abrir o museu. Só que vocês reparem, estas peças têm sempre, e eu fui lá e eu sei certos códigos, eu vi lá códigos nas peças que estão expostas. Mas o que eu vi foi 1486 peças. Agora imagina, há uma discrepância de 2013 a dizerem que são 1800 para agora 1486 peças. Agora, eu indago-me.
terão sido retiradas para tirar o entendimento, porque eles sabem que há pessoas mais espertas, terão sido retiradas por esse motivo ou por não estarem em condições. Porque para mim, quando se abre um instituto, museu, porque é assim, a história do mundo está muito alterada. E a gente sabe que pessoas que trabalham nos museus e arqueólogos, há muitos que sabem a verdade. Não é à toa que, por exemplo, eu tenho um livro que até é sobre os Templários, escrito por um escritor, que diz que na parte de Évora foram achadas ossadas de gigantes. Ele até diz no livro que toda a gente que tem um palmo de entendimento dizia que era pela excelente alimentação, que numa excelente alimentação fizesse gigantes de 2 metros e tal, 3 metros, não é? Portanto, e estas pessoas são muito caladas, então há muitas coisas que ocultam-nos por tirar o entendimento. Mas também há outras que como este, que a resistência era para sair a obra aqui dos Cristos de Portugal. E no meu entender, há muita arte sacra, mas muita arte sacra, porque o que eu já vos disse, que para vocês a espiritualidade é, como é que se chama? É uma coisa que não é normal. Vocês só vão entender no último segundo que morrerem, nos últimos segundos. É fonte de águas vivas para os da elite, porque o mundo jaz no maligno e como é que eles podem dar a volta a Deus? Sabendo todos os códigos e sabendo a história toda. Por isso é que as igrejas ardem, mas antes é tirar o espólio. Não é à toa que o Vaticano tem a maior biblioteca do mundo, secreta, e isto é mesmo assim que se passa. Agora, para mim, ainda mais grave, eu tenho um pintor que eu gosto muito, que é Domingos Sequeira. E eu já tinha posto um post aqui no Facebook, acho que já disse. E entretanto, Domingos Sequeira era português, mas terminou os seus dias em Roma. E os quadros melhores mesmo dele, foi os de Cristo. E houve um, no meu ver, é espetacular, que é a descida de Jesus da cruz, que esse pertencia, ele era, portanto, quando o pintor é Portugal, o espólio é português, certo? Só que ele estava numa coleção particular. Mas quando a obra tem uma obra portuguesa, num autor português, que para ser vendido ele tem que ter a autorização do IPM. Então, essa obra era do particular de um português que, entretanto, pôs numa leiloeira espanhola o quadro à venda, o IPM deu o aval, entretanto, estava em exposição já nos Países Baixos, né, que alguém de Portugal se apercebeu que a obra tinha saído, armou-se um alarido em Portugal e lá compraram novamente a obra. Quer dizer, a obra era nossa e vamos ter que voltar a comprar a obra. Então eu vou ler melhor esta notícia. A pintura de Domingos Sequeira. Portanto, isto já foi... a notícia já é... Estão a perceber... já foi de há um ano, mas eu pulei. Acho que foi para mais ou menos há um ano. A pintura de Domingos Sequeira, que saiu do país envolta em polémica após uma autorização de exportação emitida, pela entretanto extinta Direção-Geral do Património Cultural, que passou depois para a IPM. Vai mesmo ficar no museu, portanto, ela depois foi comprada lá já no estrangeiro e vai mesmo ficar no Museu Nacional Soares dos Reis, neste momento está lá exposta, no Porto. Confirma em comunicado a Fundação Livraria Lelo, porque a Fundação Livraria Lelo adquiriu a obra e diz que vai ficar exposta, que assegurou a compra da obra em março na TEFAF, the European Fine Art Fair, a Feira de Arte e Antiguidades de Maastricht, nos Países Baixos. Olhem uma falcatrua. Era uma coleção particular, foi vendida por uma leiloeira de Espanha, entretanto estava em exposição nos Países Baixos, depois houve um particular que comprou novamente para Portugal, teve autorização para sair do IPM. Isto vai aqui uma grande caldeirada, eu sou sincera, isto vai dar aqui... Isto é o que a gente se apercebe. Agora, aquilo que a gente não se apercebe.
A pintura foi colocada à venda na Feira de Arte de Faf, em Maastricht, pela galeria espanhola Colnagni, com um valor atribuído de cerca de 1,2 milhões de euros. A compra foi formalizada a 10 de março de 2024 pela Fundação Lelo, com valor final estimado em 1,1 milhões de euros. A saída desta obra, considerada uma das últimas obras-primas de Sequeira, pintada por volta de 1827 a 1828 em Roma, foi autorizada pela Direção-Geral do Património Cultural, então IPM/DGPC, no final de 2023, contrariando pareceres técnicos que a considerava inaliável ao nosso património português. A compra pela LEL garantiu a sua permanência no património português. Ai, oh meu Deus do céu. Agora isto é muito engraçado também. Segundo o acordado entre a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal, que tutela o Soares dos Reis e a Fundação Lelo, topa-me isto. Quem é que tutela a Fundação Lelo? É a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal. A obra deverá permanecer no museu por 3 anos, pois está, entre aspas. Quando eles metem entre aspas qualquer notícia, seja de pandemias ou porcarias, entre aspas, é sempre uma caldeirada, vos digo. Tem que ter sempre atenção às entre aspas. Portanto, a obra vai permanecer no museu por 3 anos, entre aspas, numa primeira fase. Agora, o que gostava de saber é que era a segunda fase, se ela iria continuar cá. O protocolo é renovável pelo mesmo período e se for o interesse das partes. Então, e o interesse dos portugueses? Eu também gostava de saber, porque é uma obra portuguesa, não é? E assim vai a humanidade. E eu sinceramente, eu gostava muito que os portugueses percebessem uma coisa. Deus fez a divisão de povos. Fez os países, colocou as diversas tribos em terras diferentes. Portanto, os nossos reis não batalhavam por políticos nem por idolatrias, eles lutavam por Deus e por Cristo. Nem à toa que Dom Afonso Henriques teve, antes da batalha, teve uma visão de Cristo e da cruz. Portanto, a arte sacra é um património muito valioso português, porque nós somos um povo muito cristão. E eles estão-nos a vender as nossas obras. A gente não sabe nem metade, só quando damos conta, porque isto começou a dar barracada, é que voltaram para trás, entendem? Foi recomprada uma coisa que era nossa, que o Instituto Português de Museologia tinha dado autorização para sair. E ao pagarem a pessoas para ir vandalizar, porque as pessoas não andam a vandalizar monumentos, hão de reparar que é só tudo nesta época, no final do tempo. Porquê? Um país sem norte, as pessoas sem norte, sem uma identidade, são muito mais maleáveis, muito mais difíceis de moldar. Ou seja, sem identidade são muito mais fáceis de moldar. E nós temos muito orgulho na nossa história, os portugueses, e temos muito orgulho nos nossos reis, e temos muito orgulho nos nossos templários, e temos muito orgulho na nossa arte sacra, e temos muito orgulho nas igrejas. Embora as pessoas idolatrem os políticos, eu sei que no fundo, são igual a mim. E este espólio é muito, muito valioso e eu gostava de ver as igrejas abertas, coisa que não vai acontecer, nunca acontecerá, vai ser totalmente o contrário, é profético. As igrejas cada vez estão a ser mais queimadas por pessoas portanto, são pagas pessoas para fazerem isso, assim como também são pagas pessoas para irem vandalizar monumentos e depois ficam todas cá fora. Essa é que é essa das prisões. Estamos mesmo nos finais do tempo e eu gostava que as pessoas entendessem que tudo o valioso que existe é a espiritualidade. E agora, mais importante nestes últimos tempos é estar bem psicologicamente, porque é o que eu digo, a nossa glândula pineal foi calcificada, houve certa substância que não é à toa que as pessoas estão a ter surtos psicóticos muito grandes, além, pronto, infelizmente, de estarem a bater o pandeco, né?
e só há um caminho, só há uma verdade. E a verdade é esta. Yahshua, Jesus, como vocês dizem, embora não seja um nome correto, é um nome pagão, nem havia J nessa época quando lhe deram, é a porta e é a única salvação. E o que vocês riem-se, estas pessoas da elite, é o que eu digo, eles bebem todos os dias da fonte de água viva. Entenderam? Shalom Adonai.